Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma análise retrô no clima da Copa do Mundo no final do ano. Hoje a gente vai falar da seleção do Tetra, a seleção responsável por costurar a quarta estrela no nosso peito, aquele time do Parreira, do Romário, do Dunga, do Bebeto. A gente vai falar um pouco taticamente como funcionava aquele time, alguns personagens também. Um time que chegou à Copa desacreditado, 24 anos após o tri que foi conquistado no México. O Brasil finalmente consegue vencer mais uma vez a Copa do Mundo, se colocar como o maior vencedor de Copas isoladamente mais uma vez também. E era um time que penou até para se classificar para aquele Mundial, mas conseguiu e venceu com uma bela campanha e no melhor estilo contra tudo e contra todos, não é mesmo? Aquele time que se classificou praticamente na última rodada, né, contra o Uruguai, com o show do Romário, enfim, mas conseguiu driblar até o calor que fazia nos Estados Unidos para conseguir mais uma Copa para nossa galeria. A primeira com esse formato, com esse desenho, que não era mais a Jules Rimet. Jules Rimet foi nossa em definitivo em 70, a partir que mudou para esse formato de Copa do Mundo que a gente conhece. Essa foi a primeira taça que a gente conquistou. Então esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e sua sugestão de tema para próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação, vamos falar desse time do Brasil, né, que tinha Tafarel no gol, Jorginho na lateral direita, Márcio Santos e Aldair na zaga, e o Branco na lateral esquerda. Mauro Silva e Dunga eram os dois volantes. Começa a Copa como titular o Raí, na meia pela direita, ele perde a posição para o Mazinho. O outro meia era o Zinho, e a dupla de ataque, Bebeto e Romário, uma das maiores duplas de ataque da história do Brasil em Copas do Mundo. O time não tinha um camisa 10, né? O time que termina a Copa do Mundo, já que o Raí sai do time e o Mazinho entra no lugar dele. E nenhum dos melhores jogadores dessa posição estava em boa fase na Copa. O próprio Raí era quem vestia o número 10 nesse time, foi parar no banco de reservas no quarto jogo, né? Quando começa o mata-mata. Isso era uma ideia tática do Parreira, né? A ideia era controlar o jogo com passes que nem sempre eram tão verticais ou diretos, buscando assistências, como a gente estava acostumado, né, há mais de uma década no futebol brasileiro. Desde os anos 80, finalzinho dos anos 70, a gente personificou essa entidade, esse meio atacante, esse camisa 10 clássico nas nossas seleções e também nos nossos clubes, não é mesmo? Então a ideia era armar as jogadas com mais paciência, com troca de passes, visando ter a manutenção da posse de bola. Já existia esse pensamento dentro da seleção em 94. Era um time à frente do seu tempo. Algo pouco entendido por torcida e imprensa na época e por isso muito criticada pela falta desse camisa 10. Mas longe de ser uma ideia ruim ou um time sem inspiração ou sem criatividade. O Raí iniciou a Copa como titular nesse 4-4-2 em duas linhas, que tinha tanto o Raí quanto o Zinho abertos, né, centralizando para permitir a subida do lateral. Então, pelo lado direito, sempre que o Raí saía para poder armar, sempre não, né, mas na maioria das vezes, quando a jogada pedia uma ultrapassagem, o Jorginho passava atacando pelo lado direito. Do outro lado, a mesma coisa, mas essa subida era sempre alternada. Então, se o Zinho recebesse a bola por aqui e centralizasse, o Branco passava pelo lado esquerdo. Então, o Raí, que ele se aproximava dos volantes por dentro, para o Jorginho atacar o corredor, a mesma coisa com o Zinho e o Branco lá do outro lado também. Isso tudo também fazia com que o time congestionasse um pouco mais o centro do campo, que esses jogadores partiam do lado para dentro e o meio-campo, que não tinha ninguém ali partindo daquela posição, acabava tendo mais gente. Principalmente também quando a gente vê a participação dos volantes, né? O Mauro Silva era o primeiro volante, não era o Dunga. O Dunga se juntava aqui, se tornava quase que um armador de jogadas. O Mauro Silva era quem ficava mais próximo ali da dupla de zagueiros. Já já a gente vai falar sobre a outra postura tática dos laterais, mas o Dunga, que foi inclusive um jogador muito estereotipado pelo que ele se tornou também como técnico, você sabia que ele foi o jogador com mais passes certos em uma edição da história das Copas do Mundo, né? Mais passes, quase 700 passes, né? Mais nessa edição de 94,
mas eram mais passes do que o Xavi, por exemplo, em 2010, que o Philipp Lahm em 2014, e ele também ocupa o 6º lugar dessa lista com essa participação em 98. Esses dados eu peguei lá no blog Painel Tático, né, do Léo Miranda, que é um dos maiores analistas táticos do Brasil, e ele, por sua vez, usou como fonte dessa pesquisa a Opta Sports. Então é bom sempre dar crédito a quem merece. Esse que foi uma das bases dos meus estudos para poder analisar essa equipe. Então o Dunga, ele não era só um cara para fazer o primeiro passe, mas muitas vezes também o último. Quando faltava verticalidade, esses dois jogadores, ele era o cara que também fazia esse último passe para os atacantes. Os laterais também apoiavam por dentro para gerar superioridade no meio. Eles vinham fazer essa função para que o meio-campo ficasse ainda mais congestionado. A gente vê aqui um desenho que quase de um losango e ainda podia ter essa participação, né, dos dois meias se aproximando. Então o jogo ficava muito afunilado, ficava realmente muito por dentro. Mas isso ampliava as opções de passes. O time sempre que tinha a bola tinha um jogador livre para passar, mesmo que fossem para recuos, recomeçar as jogadas quando não se tinha espaço para progredir. Então era um time que tinha que ter muita paciência para construir essas jogadas. Mas quem era responsável para criar jogadas pelos lados nesse jogo de passes curtos, jogo apoiado, que nem sempre os laterais ultrapassavam? O Bebeto. Ele era um cara que muitas vezes abria para poder receber essas jogadas. Ele era o segundo atacante, tinha maior liberdade, então ele abria, arrastava a marcação individual de um zagueiro que perseguia ele. Isso deixava mais espaços para o Romário receber os passes, né, menos marcado, ou às vezes no mano a mano, ou às vezes o passe não era nem para ele, mas vinha para algum infiltrador que vinha por trás. Então gerava muitos buracos na defesa do adversário esse movimento do Bebeto. Hoje é fácil a gente compreender, né, os porquês disso. Vou soltar aqui a prancheta rapidinho. Porque a difusão da informação, o compreendimento tático, né, compreensão tática, ampliou bastante, né, dos anos 90 para cá. A gente está falando de quase 30 anos, né, que já se passaram, mas na época a opinião popular era que o Parreira estava inventando moda, né, que o time não era criativo, era pragmático, que faltava um armador. Na verdade, o treinador estava pensando já muito à frente do seu tempo. O time de 94 já era moderno. E aí quando o Raí deixa o time titular, e aqui já é um bom momento para a gente pegar a prancheta de novo e explicar, que agora a gente vai falar um pouco também sobre fase defensiva. E aí quando o Raí deixa o time titular, né, no jogo contra os Estados Unidos, os donos da casa, nas oitavas de final, quem entra no lugar dele é o Mazinho, que é lateral direito, né, de origem. E se você não conhece o Mazinho, ele que é o pai do Rafinha Alcântara e do Thiago Alcântara também, grandes meio-campistas do futebol mundial, principalmente o Thiago, atualmente. E as razões para ele ter sido substituído por um lateral direito na segunda linha daquele time são principalmente defensivas, né? Aquele time não trabalhava com pontas, tinha uma dupla de ataque, essa dupla não recuava para recompor linha e perseguia as subidas dos laterais, então o time aplicava uma marcação por pressão. E a subida dessa segunda linha era liderada pelo Dunga. Então o time marcava dentro do campo do adversário, num 4-1-3-2. O Mauro Silva ficava aqui e o Dunga ficava na linha aqui dos outros dois meias, né? Do Mazinho pela direita e do Zinho pela esquerda. Era um 4-1-3-2, o Dunga liderava essa subida de pressão sem bola. Por que o Mazinho? Porque com o lateral direito à frente do Jorginho pelo lado, o time garantia, né, a proteção defensiva, a intensidade sem bola e a possibilidade, né, da troca de posições entre os dois jogadores. Porque quando um estava aberto, o outro apoiava por dentro. Lembra da análise retrô que a gente fez do Vasco, né, se não me engano, do ano de 2000, que o Jorginho foi pro Vasco? E aí ele tinha muito essa função semelhante a que o Felipe fez nos anos anteriores, de sair da lateral e ir para dentro. E aí depois, assim como o Felipe, ele se efetiva como volante, muito por conta dessa capacidade que ele tinha de armar o jogo por dentro e deixar aqui o lado do campo com o Mazinho. Ou então o Mazinho centralizava e o Jorginho fazia a ultrapassagem por fora. Por isso a escolha do Mazinho, lateral direito, para poder fazer essa função. Então era um time que não usava muito as jogadas de linha de fundo, né, preferia um jogo mais apoiado, com passes mais horizontais, para ter sempre a posse de bola, e que visava marcar no campo do adversário para recuperar a bola o mais longe possível da sua própria meta. Um time que quase não vai à Copa do Mundo, mas que se classifica numa noite mágica do Romário contra o Uruguai no Maracanã, um dos jogos mais famosos da carreira
do Romário pela seleção brasileira, classifica o Brasil para a Copa, e ele mesmo, o Romário, ele chama a responsa para ele mesmo, né, sobre ser campeão, pedindo para ser apontado como culpado caso a equipe não erguesse a taça, mas dividindo a responsabilidade, né, dizendo que ninguém ganha nada sozinho no esporte coletivo, mas que se perdesse podiam colocar a culpa nele, porque ele confiava muito naquele grupo e sabia que o grupo ia responder. Mas mesmo com essas declarações, ele já colocava um peso em cima dele mesmo e não queria compartilhar esse peso com o grupo, que o peso caísse sobre ele, e foi lá e arrebentou na Copa do Mundo, né? Já naquela época havia uma resistência a ele voltou a ser convocado depois de uma lesão do Miller, né, depois de classificar o Brasil para a Copa. E aí não teve jeito, né? O homem teve que ir para o Mundial e guardar aquela Copa do Mundo no bolso. Mas mesmo não sendo mais talentoso do que os times campeões do mundo, era longe de ser um time que apenas tinha um Romário. Era um time muito organizado taticamente, uma organização que faltou, por exemplo, ao time de 82, que às vezes é apontado até como melhor tecnicamente do que o de 94, que ganhou a Copa. Eu acho que mais talentoso, com certeza, mas como time, na acepção da palavra, nem de longe, de 94 era muito mais organizado, tinha muito mais papéis táticos e era bem mais precavido também, principalmente na fase defensiva. A gente fez análise aqui sobre o time de 82 também. E até hoje esse time ele é muito injustiçado. Tem o Dunga como um personagem esquecido, apesar de ser o capitão que xingou a taça, e é mais lembrado por isso do que pela ótima qualidade, né, que ele tinha com a bola no pé, sem bola também, protegendo a defesa. Até pela imagem que ele criou, né, dele mesmo como técnico, e aí os mais jovens que não viram ele jogar, às vezes acham que ele era só um volantão, brucutu, marcador e protetor de defesa mesmo. Essa seleção contava com dois dos melhores laterais da história da seleção brasileira, contava com o melhor goleiro e o melhor zagueiro da história da seleção, na minha opinião, o Tafarel e o Aldair, e uma das melhores duplas de ataque, né, uma das duplas mais icônicas da história do nosso futebol, Romário e Bebeto. E ainda tinha um jovem Ronaldo Fenômeno no banco, que nem entrou em campo na Copa, mas que já sentiu o sabor de ser campeão do mundo 8 anos antes dele mesmo brilhar como protagonista lá no Japão, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!